E hoje, na edição dessa terça-feira, a gente vai falar com o presidente da Abra Leite. O Geraldo Borges está conectado com a gente e vai contar qual que é a missão da Abra Leite. Tem unido o que eles têm feito pelo setor da pecuária leiteira no ano de 2022. Seja muito bem-vindo, Geraldo. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que nos assistem aqui pelo programa No Leite. É um prazer estar com vocês aqui representando a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a Abra Leite, poder bater um papo com vocês a respeito. Fico à disposição aqui para a gente falar algo a respeito do nosso setor. Como você colocou no início, Amanda, a Abra Leite é uma entidade que representa todos os produtores de leite do país, independente de seu estilo, tamanho, porte de produção, independente de que raça utiliza em sua produção de leite. Nós estamos representando todos os produtores, todas as unidades da federação, as nossas 27 unidades, 26 estados e o Distrito Federal. É uma missão muito importante, né, Geraldo? É trazer todas as pautas, aquilo que movimenta o setor, representar o produtor de leite, né, e lutar pelas causas do setor. Conta pra gente um pouco como funciona isso, como a Abra Leite trabalha. Ela foi criada em julho, né, dia 12 de julho de 2017, portanto, ela está com 5 anos. Passou um momento que todo o país passou de pandemia, então a gente costuma dizer que ela não tem 5 anos, ela tem em torno de 2 anos e meio, porque muita coisa parou no país, não só a falta de convivência, restrição de locomoção, de reuniões, eventos, mas nós tivemos também uma paralisação muito grande aqui em Brasília, onde é a sede da Abraleite, no andamento dos nossos pleitos, sejam eles no Legislativo, Câmara e Senado, sejam eles no Executivo, que era o governo federal. Agora, nesse ano de 2022, começou a andar de novo com a redução da pandemia, né? Nós ainda estamos na expectativa de que a pandemia seja passada, mas ainda não é, ainda é uma realidade. Mas nós temos trabalhado muito nesses anos, nesses 5 anos pré-pandemia, durante a pandemia e agora nessa fase que esperamos estar saindo, pedindo, inclusive, muita celeridade nos nossos pleitos e naqueles outros assuntos e pautas que também não são pleitos da Abraleite, mas que são de interesse do setor e a Abraleite defende. Então, nós temos uma morosidade muito grande aqui, Amanda, em Brasília, no trâmite de todos os processos, sejam projetos de lei na Câmara e no Senado, sejam pleitos que estão ocorrendo em andamento dentro do governo federal, nos ministérios, nas empresas públicas. E isso é um problema, é um mal que existe no país há anos, há muitos governos, não é coisa deste governo. Então, isso a gente precisa que o país melhore. Nós não podemos ficar, por exemplo, 3 anos e meio lutando para conseguir uma regulamentação do leite A2, como nós levamos para conseguir. A Abraleite trabalhou durante mais de 3 anos para conseguir que os órgãos envolvidos, que eram a Anvisa, ligado ao Ministério da Saúde, e o próprio Ministério da Agricultura, desenrolassem e conseguissem concluir o pleito que nós fizemos. Mas conseguimos. Foram várias pautas nesses anos que nós trabalhamos e que conseguimos, eu citei esse exemplo, mas nós temos muitas outras ações que vêm sendo feitas e vêm sendo conseguidas. Pena que são demoradas o retorno, vou dizer assim, tanto do executivo quanto do legislativo. Nós temos algo em torno de 80 projetos de lei que nós acompanhamos, alguns de nós um parceiro parlamentar sendo seu autor, outros que nós acompanhamos e que nós apoiamos, e outros que são, inclusive a maioria, que nós trabalhamos para que não virem lei, porque se virassem, seriam prejudiciais ao nosso setor, à nossa cadeia produtiva do leite, à nossa pecuária de uma forma geral. Realmente, né, Geraldo, como é importante a gente dar essa visibilidade e fazer também com que os produtores conheçam melhor a associação, né? Porque estão defendendo temas que fazem a diferença no dia a dia e também no produto final, né? Defendendo o ouro branco ali, o leite. Queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho sobre quais são esses projetos, o que a Abra Leite defendeu no ano de 2022 e como está esse andamento. Nós temos projetos de todas as formas. Projetos, por exemplo, que, como eu disse, são prejudiciais e que, se vierem a se tornar lei, podem até inviabilizar a atividade. E nós temos isso nos estados também, nas assembleias legislativas, onde a gente também tem conselheiros, diretores da Abraleite atuando firmemente e combatendo aqueles que poderiam trazer algum mal à cadeia, ao setor.
mas temos também aqueles com boas proposições. Por exemplo, desoneração do setor, trazendo mais competitividade. O leite brasileiro ainda é caro para se produzir, nós temos um país continental com muitas dificuldades de logística, com muitos impostos, uma cascata de impostos que nós temos, que é o famoso custo Brasil, que tudo isso é trabalhado pela associação para que a gente possa ter uma maior competitividade, para que a gente possa, inclusive, tornar o leite um produto de altos volumes de exportação. Hoje o leite brasileiro ele não é exportado, é muito pouco, o volume de exportação de brasileiro é pífio, e nós precisamos colocar ele na pauta das exportações, como outros produtos que podemos citar a carne, frangos, outras proteínas de origem animal, e também a própria soja, outros grãos que são exportados pelo país, os produtos agropecuários, e que com isso trará certamente um equilíbrio melhor no mercado interno. Nós temos um problema seríssimo no mercado interno lácteo brasileiro, que é a relação produtor-indústria, produtor-laticínio, que ela precisa melhorar muito, ela precisa evoluir, precisa haver mais contratualização, precisa ter mais segurança, mais confiabilidade entre os elos do setor. Isso envolve também o terceiro setor, que seria o da comercialização, né? Nós temos conversado e trabalhado muito isso, inclusive com a própria Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados. Os elos que compõem o setor têm que sentar mais à mesa, a gente vem propondo isso e vem conseguindo aos poucos. É uma mudança lenta, mas que está sendo trabalhada para que a gente colha frutos positivos no futuro. Nós temos um desestímulo muito grande ao produtor de leite brasileiro, que é esse mercado instável e que não há um bom relacionamento entre esses elos. E essa melhoria precisa ser trabalhada e nós trabalhamos para isso. São duas áreas que também dependem do governo, principalmente no sentido de viabilizar melhor as atividades. Nós temos conseguido, inclusive, com alguns pleitos, algumas ações, conseguindo alguns resultados, mas nós trabalharemos muito mais fortes, independente, como eu sempre disse, de quem seja o governo, estaremos firmes aqui, trazendo proposições ao governo federal, ao Legislativo, Câmara e Senado, e também levando cobranças quando necessário, porque a gente tem que defender o nosso setor. Precisamos evoluir. O leite é muito importante para o Brasil, nós somos o terceiro maior produtor de leite, mas temos o dever de casa de ser o maior produtor de leite do mundo. O Brasil só em terceiro não nos contenta. E também nós precisamos lembrar que somos um grande consumidor. O Brasil é um dos maiores consumidores de lácteos do mundo, apesar de ter uma média de consumo per capita baixa, o que também trabalhamos para aumentar, onde tem nosso trabalho de divulgação do leite como um produto saudável, a defesa desse produto e da nossa categoria, de ameaças que sofremos, de propagandas enganosas, fakes, que inclusive são às vezes patrocinadas por outros interesses e que nós trabalhamos firmemente nesse combate, retirando inclusive produtos de circulação ou propagandas de circulação que possam denegrir a imagem do nosso produto, do nosso produtor, da nossa cadeia de uma forma em geral. Todos os envolvidos, né, na produção, industrialização e comercialização do leite. Então, o trabalho é muito grande, Amanda, é constante, são muitas pautas, e todas elas nesse sentido, evoluir a cadeia, defender o nosso produtor, o nosso produto, estimular o melhoramento genético, estimular a melhor produção, a produtividade, para que os produtores, inclusive, permaneçam na atividade. Nós temos aí, pelo último censo brasileiro, do IBGE, algo em torno de 1.200.000 propriedades produtoras de leite no país. E essa é a última aferição que temos do censo do IBGE. E nós estamos, frequentemente, percebemos saídas de produtores de atividade. Isso é muito ruim, porque o leite ele tem um papel não só econômico, de gerar muito emprego e renda, com um volume muito grande, algo em torno de 34 bilhões de litros produzidos por ano no país, mas também tem o lado social, o lado que emprega muita gente. A cadeia toda, como um todo, ela emprega muito. Só no campo, diretamente ligado ao leite, são algo em torno de 5 milhões de empregos. E a cadeia como um todo envolve muito mais empregos do que os 5 milhões que trabalham diretamente. Você tem uma infinidade de profissionais no campo, no transporte, na industrialização e na comercialização dos lácteos, que gera realmente uma força motriz muito grande na economia brasileira. Então, essa importância precisa ser cada vez mais realçada. Inclusive, um dos projetos de lei que nós temos, lembrando aqui, é a valorização do produtor de leite, porque não existe uma data comemorativa para essa categoria. E a Abraleite solicitou aos parlamentares que
fizeram esse projeto de lei que está tramitando, e em breve teremos a data que já comemoramos como sendo do produtor de leite, mas teremos ela oficialmente como uma lei sancionada. É um trabalho que a gente faz também para valorizar, para lembrar, mostrar para a sociedade o quanto é importante uma classe produtora que produz um alimento tão nobre, tão importante para o ser humano em todas as fases da vida, que é o leite e seus derivados. Muito legal isso que você compartilhou, Geraldo. Inclusive, daqui a pouco no programa No Leite, a gente traz a entrevista com uma nutricionista da Sociedade Brasileira de Nutrição, realmente desmistificando tudo isso que falam a respeito do leite, né? Essa questão do leite ser o vilão de uma alimentação saudável, a questão também dos produtos lácteos. E é uma conquista, né, para a Abra Leite trazer pautas como essa e defender, né, esses temas. Se você pudesse compartilhar com a gente uma das grandes conquistas também nos últimos anos. O que a Abra Leite fez para o produtor e que talvez o produtor que está assistindo a gente nem saiba que foi realmente a associação que conseguiu essa conquista, que foi lutar por esse avanço. Conta pra gente. São várias ações, pequenas, médias e grandes. A gente teve conquistas do tipo, eu citei aqui a regulamentação do leite A2, nós também regulamentamos a criação e a possibilidade de comercialização e exportação dos vitelos, que são os bezerros oriundos de matrizes leiteiras, e que passam a ter um comércio melhor da sua carne, trazendo mais uma fonte de recursos para os produtores. É óbvio que isso, após a regulamentação, precisa ser muito trabalhado, e nós temos trabalhado com cooperativas e outros parceiros para dar o caminho, dar a força para que o produtor possa fazer isso, inclusive utilizando a Embrapa Gado de Leite. Nós já fizemos eventos, lives, encontros, fóruns, uma série de ações para começar a incentivar que o produtor possa produzir com aquele bezerro que muitas vezes é um problema na sua atividade, na sua propriedade leiteira, aquele macho leiteiro que teria uma destinação não ideal, e a gente passa a trazer uma destinação melhor do ponto de vista econômico e também do ponto de vista de bons tratos animais e da preservação da imagem da nossa atividade. Nós temos vários, em termos de projetos de lei, tivemos algumas poucas leis sancionadas em decorrência, inclusive, da própria pandemia. Foram 2 anos e meio aí de que o Congresso Nacional ficou focado e voltado às soluções da pandemia, e isso atrasou bastante a aprovação de leis naquelas duas casas, Câmara e Senado, até chegar à sanção presidencial. Mas, pontualmente e diariamente, a gente consegue sempre alguma coisa aqui em Brasília com as empresas públicas, né? Eu citei aqui a Embrapa, mas posso citar o Sebrae, posso citar outras empresas públicas que trabalham em parceria, inclusive o próprio Banco do Brasil, que recentemente atendeu um pedido da Abra Leite, colocando leite em todos os pontos de atendimento, todas as agências bancárias e outros pontos que o banco receba público, como sendo agora uma tradição também, não só servir o cafezinho, mas servir o cafezinho com leite, que isso traz um maior consumo de leite, no caso, inclusive, podendo ser utilizado o leite em pó ou o leite UHT, mas desde que seja produzido no país, o leite de origem nacional. Então, isso também está sendo trabalhado em outras instituições públicas para que a gente consiga tornar isso uma rotina no país, aumentar o nosso consumo. Trabalhos seguindo a linha também de um marketing positivo, é muito feito pela Abraleite diariamente, constantemente, em eventos, em todas as oportunidades que nós temos, inclusive participando, junto com o Ministério da Agricultura, da Semana Nacional dos Lácteos, que foi criada em novembro do ano passado, e que é um início de uma divulgação maior, de um marketing mais bem feito para a sociedade brasileira, para os consumidores, informando o quanto o leite é importante para a saúde do ser humano em todas as fases da vida. Então, são trabalhos que vão dando continuidade àquilo que foi idealizado na criação dessa entidade tão jovem, inclusive a entidade mais jovem dentre todas as associações que são representantes de algum setor produtivo específico dentro do agro brasileiro. Nós temos aí exemplos de entidades como a Abramilho, a ProSoja e tantas outras, a Brapa do algodão, que já tem 2, 3, 4 décadas, e a Abraleite ela é jovem e vem trabalhando firmemente, como se já tivesse uma tradição e uma estrutura formada. Mas ela realmente cresceu muito rápido, e não só representativamente, mas também
com ações e com trabalhos pontuais aqui em Brasília, principalmente, mas também nos seus estados, onde nós temos corpos diretivos, diretores, conselheiros e associados que trabalham firmemente também, inclusive com assuntos pontuais. Nós podemos citar aqui, em um estado, por exemplo, já havia sido aprovada uma lei que proibia a utilização de métodos de reprodução artificial. E isso traria um prejuízo enorme, por exemplo, a inseminação artificial, a transferência de embrião e até uma simples utilização de um hormônio para sincronizar para uma monta natural. E nós conseguimos derrubar esse projeto de lei, que seria, inclusive, um modelo para que se aprovasse em outros estados e até num projeto a nível nacional aqui na Câmara dos Deputados, que nós conseguimos cortar o mal pela raiz. Tivemos a participação também da ASBIA, Associação Brasileira da Indústria da Inseminação Artificial, que trabalhou firmemente, são nossos parceiros, com um assunto que interessa diretamente ao nosso setor. Então, são várias ações que a gente tem nos estados e aqui em Brasília, que são acompanhadas diariamente aí pela nossa equipe de diretores e conselheiros. É um trabalho que visa o desenvolvimento, mas que também luta contra o retrocesso, né, Geraldo? Vocês também têm uma comunicação muito boa com o produtor, além da representatividade, das lutas e os desafios externos, vocês também orientam os produtores, né? Tem esse papel mais educativo, né? E em um desses eventos, você comentou sobre a comunicação do produtor para o consumidor, aquele posicionamento de empresa para que ele consiga informar o consumidor que está cada vez mais sedento, né, de informações sobre o produto que ele tem adquirido. Queria que você também compartilhasse um pouco isso para a gente e contasse qual é a mensagem que o produtor deve ter em relação ao seu próprio marketing, à sua comunicação. Perfeito, muito bem lembrado, Amanda. A gente sempre divulgou isso nesses 5 anos, que o setor, na verdade, não é só produtor, tá? Não é uma correção do que você está falando, é um complemento do que você está falando. O nosso setor agro, não é só o leite, se comunica muito mal para com a sociedade, se comunica muito mal com o consumidor. Tá? Nós temos que crescer muito e evoluir muito nisso. Existe uma comunicação interna eficiente, muito bem feita, mas comunicando dentro do próprio setor, sem sair e atingir aquele que é o nosso cliente, aquele que vai consumir os nossos produtos. E nós precisamos evoluir nisso muito. E isso é trabalhado nas bases, porque não é só através de grandes investimentos com propaganda. Nós temos que mudar a cultura de todos que estão envolvidos, por exemplo, na nossa cadeia produtiva do leite. Nós temos exemplos muito ruins de eventos, encontros que são da cadeia produtiva do leite, congressos, fóruns, reuniões, às vezes até dentro de uma própria cooperativa de produtores de leite, em que se serve refrigerante, em que se serve frituras, quando poderiam estar servindo produtos que fazem bem para a saúde, como leite, iogurte, queijos e outros derivados lácteos, nesses encontros. Então a gente precisa vender o nosso peixe. Nós precisamos fazer o nosso dever de casa, trabalhando também o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso parente. Todos os produtores, todos os envolvidos na cadeia precisam trabalhar a imagem dos lácteos. E a gente a gente percebe nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, que uma notícia ruim, uma notícia fake, falando mal do nosso leite, ou do nosso produto, ou da forma como nós criamos os nossos animais, pregando, fazendo realmente notícias erradas sobre a imagem do setor, elas são propagadas rapidamente, talvez por ingenuidade, talvez até por a pessoa que faz isso se sentir ofendida, se sentir revoltada com aquilo. Mas nós precisamos divulgar menos isso e divulgar as notícias boas. Por exemplo, a Abraleite divulga pesquisas que saem dizendo que o leite faz bem, a gordura do leite faz bem para o coração, e você não vê essa divulgação ser propagada nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, porque parece que não dá aquele momento eufórico da pessoa receber a notícia e dizer que absurdo que estão falando do leite. Por que nós não vamos divulgar as coisas verdadeiras e boas? Então, essa cultura precisa ser mudada. Nós precisamos, nós que trabalhamos no setor, produtores, industriais, qualquer um envolvido, um profissional, um técnico do setor, precisa acordar de manhã falando bem do leite e dormir falando bem, seja com um vizinho, dentro de um elevador de uma repartição pública, seja numa reunião, seja em qualquer momento
incentivar o consumo dos lácteos e dizer o quanto eles são saudáveis para o ser humano. Porque outras pessoas com outros interesses estão fazendo isso de forma contrária, nos prejudicando, e às vezes o nosso próprio setor divulga, difunde aquela fake news, aquele absurdo que é colocado, porque parece que dá mais ibope. Mas nós precisamos mudar isso, a gente trabalha muito para que essa comunicação mude. E a gente faz parte de várias ações, todos por uma só voz, congressos diversos no Brasil, onde nós sempre pregamos isso nas nossas falas, para que cada um faça a sua parte. Curioso, Amanda, que em eventos grandes, pedimos que a pessoa que fez naquele dia alguma ação, alguma fala, algo que fosse falar bem do leite e seus derivados, e geralmente ninguém levanta a mão. Quando levanta, levanta um ou dois. Então você percebe que as pessoas elas não estão trabalhando, não estão vendendo o seu próprio peixe. E nós precisamos mudar isso. Então eu te agradeço, inclusive, a oportunidade desse programa no Leite, da programa Leilões e Remate Web, de nos trazer aqui para poder falar. E fica a nossa mensagem para que os produtores e todos os envolvidos, inclusive você, Amanda, e toda a equipe aí, saia daqui falando bem do leite, dos derivados lácteos, conquistando amigos, pessoas conhecidos. Às vezes, eu, por exemplo, tenho um filho pequeno em escola, sempre que os meninos vêm aqui, a gente serve iogurte, fala bem. Ou seja, nós temos que fazer o trabalho de divulgação do nosso negócio. E isso é normal e natural. Nós produzimos um alimento fantástico, importante para o ser humano, como eu disse, em todas as fases da vida, e nós não sabemos divulgar esse ouro branco, aproveitando a sua frase, que nós temos. Então, acho que essa é a mensagem que a gente passa, porque também precisa começar nas bases. Nós precisamos usar a força que temos, nós somos numerosos, como eu disse aqui, e podemos utilizar, inclusive, meios de redes sociais e outras maneiras de divulgar virtudes dos lácteos e também virtudes do nosso setor. Nós produzimos leite com muita responsabilidade social, econômica, com o meio ambiente, com realmente bons tratos animais, e nós temos que botar isso a público e não ficar aceitando agressões ou fake news de uma pequena parcela da população muito menor que o nosso setor. Essa é a nossa mensagem, Amanda. É o alimento mais consumido do planeta, né? Com certeza merece esse espaço e muito mais. Geraldo, eu quero agradecer a sua participação. Conte conosco como ferramenta para disseminar tudo que a Abra Leite tem lutado, todo o tema que você quiser trazer, as portas estão abertas. E para quem está em casa, para quem está nos acompanhando, como eu posso conhecer melhor a Abra Leite? Nós agradecemos a oportunidade, estaremos à disposição também para voltar aqui ao programa, sempre que nos chamar, e convidaria para que visitasse as nossas redes sociais ou o nosso site, www.abraleite.org.br, org de organização. Repetindo, www.abraleite.org.br. Inclusive, algumas perguntas que você fez aqui, Amanda, podem ser vistas as respostas lá das ações, das realizações da Abraleite, uma série de outras curiosidades que cada um que está aqui nos assistindo, convido para que entre no nosso site, visite e conheça melhor. E também fazer um convite, quem quiser filiar conosco, é muito simples, a Abraleite ela é muito democrática, existe categoria de produtores contribuintes e produtores que não podem contribuir, então a pessoa tem todas essas orientações no próprio site, ela pode se filiar pelo próprio site. Fica o convite para que nos visitem e que a Abraleite é de todos nós do setor produtivo do leite nacional. Recado está dado. Muito obrigada, Geraldo, mais uma vez.